Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letra E. Essa é a 12ª canalização dada em Israel em 6 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que não estão aqui, nós nos sentamos na parte sul de Israel, na vastidão de um deserto, com uma visão que é impressionante. Uma vista que tem estado aqui pelo tempo das eras da humanidade. Este lugar foi visto pelos antigos e desfrutado assim como vocês o fazem. Há 2 canalizações hoje. E estas 2 apresentarão as últimas 2 letras da palavra paz. Nós examinaremos a letra E e o que significaria neste contexto onde nós estamos no dia de hoje. E significará iluminação. E poderá não ser exatamente o que você pensa, pois a definição de iluminação será dada. E eu quero que você preste atenção, pois pode não ser o que você pensa. De fato, você é iluminado. E como você então definiria sua própria iluminação? Então, em honra à terra, nós usaremos alguns enigmas. Talvez não enigmas, mas metáforas ou alegorias. Nós perguntaremos a um judeu ortodoxo fundamentalista: você é iluminado? E aqui está a resposta dele: eu sou iluminado, mais do que qualquer outro na terra, pois eu sigo o original, as leis à letra. Não há melhores leis mais próximas de Deus do que estas. Nossas tradições são claras e eu e o resto de nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu sou um ser humano iluminado. Agora, se você perguntá-lo a respeito daqueles que estão ao redor dele, que não acreditam da forma como ele acredita, ele diria que eles não são, pois eles não têm esta verdade que ele tem. Se você perguntar a um muçulmano, você é iluminado? O homem dirá, absolutamente. Eu tenho a original. Mas até mais do que isto, da história original desta área, desta terra, voltando até Ismael, mas com um profeta que é atual. Menos de 1000 anos de idade. Meu profeta tem mais iluminação para dar a mim como um homem iluminado. Eu sigo as palavras do profeta à letra. Como poderia melhorar mais do que isto? Eu tenho a informação mais moderna. Quando você pergunta a ele sobre os outros, ele dirá: eles não seguem o que eu sigo. Eles não têm a iluminação completa. Quem é iluminado aqui? E qual deles está correto? E
Qual verdade é real? Se você ouvir as justificativas de sua iluminação, fará sentido. E eles vivem isto de uma forma pura, ambos agradando da melhor maneira possível a Deus. Vamos falar com uma pessoa esotérica. Talvez um de vocês. Você é iluminado? E ela diria isto. Ela diria sim, pois nós descobrimos um Deus em nosso interior, sem todas as regras e as armadilhas dos protocolos tridimensionais. Nosso Deus é real, porque o profeta que nós seguimos está dentro de nós. E esta é a coisa mais moderna que se pode ter. Nossas meditações são profundas, nós sentimos Deus em nosso interior, nós somos iluminados. E se você perguntar a uma pessoa esotérica, e que tal os outros? Ela diria, eles não têm o que nós temos, nós oramos por eles, mas eles não têm o que nós temos. O ortodoxo dirá, nós oramos por eles. Aqui, vamos orar por você, para que você possa ser como nós. O muçulmano está tão desejoso de abençoar sua família e você e orar com você, tão desejoso de trazer você para um Deus amoroso, como eles têm. Agora vamos perguntar a um israelense não religioso nas ruas. Vamos dizer que falaremos com um banqueiro que não quer ter nada a ver com religião ou espiritualidade ou qualquer coisa que vocês têm hoje. Você é iluminado. E este homem olhará para você, sorrirá e dirá, eu realmente sou iluminado, porque eu tenho bom senso para não ser como os outros. Você não me encontrará usando coisas estranhas, me ajoelhando, me abaixando, meditando. Todas estas coisas que não têm nenhum sentido prático na vida. Eu sou um banqueiro. Eu sei como cuidar da minha família e trabalho dentro da estrutura deste mundo de hoje. No agora, não de ontem. Eu sou orgulhoso de não ser tolo como os outros. Quem está certo aqui? Qual deles realmente tem a verdade? Agora, primeiro nós perguntamos isto. Eles realmente estão dizendo o que o coração deles está dizendo? E a resposta é sim. Daqueles que acreditam na unidade de Deus, eles sentem isto dentro deles? E a resposta é sim. Então, como nós iremos definir iluminação? Como você o faria? Eu direi a você qual é a definição a partir do Criador que vive em você. Ele vive em todos aqueles humanos que nós acabamos de entrevistar. O amor de Deus é profundo por toda a humanidade. O humano que não acredita em Deus ainda é tanto amado quanto aquele que acredita. Você sabia disto? A grandeza da família do Espírito é bela, até mesmo se você não o vê. Quem é iluminado aqui? A definição de iluminação, como o Espírito vê, é esta. Um ser humano iluminado é aquele
que respeita a iluminação de todos, que pode permanecer e ouvir o ortodoxo e ver Deus no interior dele, e ver que é real e que é perfeito para ele ou ela, que pode ver o muçulmano e compreender a beleza do que ele acredita, que pode olhar para a pessoa esotérica e compreender o quão próximos eles se sentem do espírito, que pode olhar para o banqueiro e ver o mesmo. Isto é iluminação. Um ser humano iluminado é alguém que está mais próximo dos atributos de Deus do que qualquer sistema ou qualquer humano. Este é o atributo do Espírito, que olhará para cada simples ser humano sem nenhuma visão tendenciosa, nenhuma condição pré-estabelecida, e simplesmente vê família. Nós estamos quase no início do tour, porque foi isso que nós dissemos originalmente, não foi? Nós dissemos para vocês, não importa o que vocês virem nos próximos dias, procure Deus no interior. Esta foi uma dica sobre a letra E. Onde você está? Você pode fazer isto realmente? Realmente? E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Morim. O título dessa mensagem é Letra P. Essa foi a 13ª canalização dada em Israel em 6 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro, eu quero que você vá devagar. A canalização é uma tradução. Parece como grupos de pensamentos, pacotes intuitivos de lógica, apresentados para o ser humano tridimensional, o cérebro humano tridimensional, de uma forma que então se traduz para uma linguagem e fala lógica. Eu quero que essa canalização seja clara. Nós estudamos a última letra, e ela é o P. É a última letra, mas é a primeira também. E, portanto, é parte desse círculo sobre o qual falamos. O círculo não tem início e também não tem fim. A própria palavra paz é assim. Você a vê escrita na terra, neste lugar, gravada nas paredes. Representa a esperança. E parece tão evasiva. O que eu desejo fazer é novamente controverso. Algumas canalizações atrás, eu lhes disse sobre uma profecia maior no planeta. E agora eu gostaria de dar a vocês o resto da história. A noite está aqui. Um lugar não muito distante está o Mar Morto. A brisa sopra, o frescor do ar está vindo. Nos sentamos em um lugar profundo, um lugar antigo. Para eu dar esta última mensagem, esta mensagem final da série israelense.
Você deveria saber que, esotericamente, esse planeta tem tido um equilíbrio da luz e escuridão. E que todas as sociedades, vocês deveriam reconhecer que a escuridão sempre pareceu vencer. Vocês não estão sós. Aqueles que têm sido chamados de trabalhadores da luz, que despertaram para o Deus único no interior, tiveram dificuldades por éons e ouviram esta mensagem. Velhas almas que se reúnem aqui, que estão ouvindo esta mensagem, não importa qual seja a sua cultura, não importa onde você esteja no planeta. Você sabe do que eu falo. O planeta tem tido uma energia baixa. E é isso que nós ensinamos. E nós demos a vocês as profecias e o tempo das profecias dos antigos, dos indígenas. O calendário maia, que representa a visão panorâmica desta profecia, continua para dizer algo que vocês deveriam saber. Que com uma consciência mais elevada, vem um equilíbrio entre luz e escuridão que se modifica. A luz começa a se tornar muito maior do que a escuridão. Agora, isto soa extremamente simples. Mas é a única forma como eu posso dar a você o que eu darei a seguir. A luz vencerá. Porque o equilíbrio da luz e escuridão está agora diferente. Muitos estão começando a senti-lo. Mas talvez não aqui. Eu dei uma profecia. De volta em 2012 e antes. E dicas sobre ela estão em toda parte. Que quando a luz começasse a se tornar maior do que a luz, do que a escuridão reagiria. E vocês veriam um aumento na frustração, no mal e na escuridão neste planeta. Quase como um último esforço, trazendo à tona toda a força possível para poder combater esta batalha. E que a luz ganharia. Como uma criança que grita, querendo encontrar o seu caminho, parece que a luz, a aproximação da luz da escuridão se tornaria mais forte e amedrontaria a escuridão. Vocês já viram isso acontecer? Israelense, deixe-me dizer algo a você. Há um exército muito obscuro em sua fronteira na Síria. E você pode não saber disto. Eles adorariam vir nesta direção. E eles não podem. Eles não podem. Não é apenas a força de Israel. É porque Israel é intocável. Porque há algo que vocês deveriam saber. Eu darei a você agora, a vocês. Há muito mais na frase os escolhidos do que o que nós discutimos antes. Aqueles que foram escolhidos para dar o Deus único ao planeta Terra. Mas em seu registro akáshico está algo extremamente esotérico. E a prova prática disso está em toda parte. Depois de 2012, vocês também são aqueles
que serão capazes de trazer luz para o planeta. Agora, eu quero que vocês pensem por um momento em um propósito acástico como este. Ele é conhecido pela humanidade em um nível muito, muito inconsciente. Vocês já se perguntaram, judeus, qual é o motivo por trás de tudo o que vocês passaram desde que vocês chegaram aqui? Qual é o ódio da sociedade? Do que se trata o ódio da sociedade? Do que se trata o antissemitismo? O que criaria isto? Os conquistadores viram os olhos para vocês para poder eliminá-los, para destruir os templos, ou tentar o genocídio. Precisa haver algo mais. E eu acabei de dizer o que é. Ouçam. Se o ditador tivesse conseguido, ele teria eliminado vocês. Porque ele sabia, em um nível inconsciente, que ele nunca poderia vencer as batalhas finais da Terra desde que houvesse judeus. Porque os judeus têm aquela luz que irá então criar a paz. Em toda parte que vocês olharem, para aqueles que tentaram eliminar vocês, vocês encontrarão escuridão, o mal. Esta é a escuridão sobre a qual falamos. E ela continua. Em seu noticiário agora, vamos nos tornar práticos. Na velha cidade, continua, porque eles sabem que vocês vencerão. Eles sabem que vocês vencerão. Vocês não apenas carregam aquele acástico para trazer ao planeta o Deus único, mas também para trazer a paz única. E pelo tempo que vocês existirem, ninguém poderá parar. A escuridão sempre esteve contra vocês. Eu acabei de dar a vocês a explicação de séculos de perseguições, de um nível esotérico. Eu quero que vocês olhem para isso. Isso faz sentido para vocês agora? Faz sentido? Então deixe-me dar-lhes uma parábola. Esta sociedade adora as histórias, e vocês têm várias delas. Eu quero dar a vocês a parábola de Uou, o fazendeiro frustrado. Uou era um fazendeiro, e ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha uma das melhores ferramentas e as melhores sementes para produzir as melhores plantações que poderiam existir no planeta. Uou sentiu, talvez, que ele estivesse à frente do seu tempo, porque nada crescia. E era pior do que isto. Em seus campos, parecia haver inimigos em toda parte. As coisas roubavam suas sementes, matavam as sementes. Não importa o que ele fizesse, as sementes eram patéticas. As plantas eram patéticas. Elas nunca conseguiram realizar o que ele sabia que poderia acontecer. Por anos e anos e anos. Muitos tentaram ajudá-lo. Eles vieram com grandes sementes sábias, a plantaram e nada aconteceu. Ele estava tão frustrado. Ele sabia intuitivamente
que suas sementes estavam conectadas com a fonte central, que se ele pudesse apenas conseguir fazer com que brotassem, elas seriam belas, elas mudariam a forma de plantar para sempre. Woe tinha um conjunto original de sementes, e ele tentou muitas vezes com elas, mas não funcionou. E isso foi há muito tempo atrás. Ele tentou tudo o que podia, e ele ficou frustrado. Os anos passaram e anos passaram. E então algo aconteceu no planeta. Uma mudança climática. Mais do que isto, algo estava no ar. Woe estava frustrado. Ele não entendeu, isso não tornou nada diferente para ele. Mas ele tentou, pegou as sementes originais que ele recebeu e as plantou nessas novas condições. E conforme ele as empurrou para o chão, para o solo, ele sentiu que algo diferente aconteceu. O solo parecia mais fértil. Woe, na verdade, teve alguma esperança. E ele plantou todas elas. E a mudança de clima cooperou. E ele começou então a regá-las. Agora é aqui que a parábola vai numa diferente direção daquela que você pensou. Nada aconteceu. E Woe disse para ele mesmo: eu sabia. Nada nunca muda. Não funcionou da primeira vez, não funcionará desta. A toda manhã ele saía, olhava para o noticiário e nada. Ele esperava tantas coisas e nada aconteceu. Woe eventualmente fez sua passagem como um homem frustrado. Mas seus filhos sabiam melhor. Eles sentiram. Eles não tinham a frustração que o Woe tinha. Eles tinham uma esperança renovada. Eles sabiam que o clima estava mudando. Eles sentiram que algo estava acontecendo na história. E os filhos observaram as sementes e nada aconteceu. E finalmente, um dia, quando as coisas estavam realmente começando a mudar, se transformar, houve um resultado. As sementes começaram a brotar. E os filhos ficaram muito empolgados. E no dia seguinte, eles vieram. E essas sementes estranhas começaram a retroceder. No dia seguinte, eles saíram. No dia seguinte, eles saíram. Finalmente, depois de um período de tempo, eles perceberam que elas estavam desabrochando, que estavam crescendo. Elas eram sementes incomuns, diferentes de qualquer outra que já existiu. Elas eram as originais, e os filhos sabiam que quando o tempo fosse apropriado, eles teriam as melhores plantações do planeta, as melhores colheitas. Ouça, israelense, este é o seu campo. As sementes, a colheita representa a energia que está aqui e a caixa que vocês carregam. A frustração tem acontecido durante anos, quando o tempo não era apropriado. Quando Woe plantou as novas sementes, ele fez de forma apropriada e correta em um novo clima. Ele sentiu, ele sabia, mesmo que ele não estivesse aqui para vê-lo. O que acontece quando você não planta sementes? Vocês estão tão frustrados que não tem mais esperança? Porque o clima está mudando? Nesta sociedade, tem havido tanta coragem, tanto heroísmo, tanto sofrimento, tanta paciência. Vocês viram isso em seus profetas.
várias vezes. Não pare agora, porque agora é o momento. Agora é o momento. E se os mais velhos não virem, os jovens verão. Não deixem os exércitos da escuridão amedrontarem vocês, porque vocês sustentam a luz do que vem a seguir. Ouçam. A cor está vindo. E assim é.